Eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas, mesmo com o ar-condicionado forçando. Não era o calor de dezembro no Rio, era o frio na espinha. Aquele dia, 13 de julho de 2025, seria o primeiro passo do que eu, Matias, o recém-formado, idealista, ingenuamente chamava de carreira. Eu esperava grades, portões pesados, talvez o cheiro de mofo e desinfetante. E sim, tudo isso estava lá, misturado com um fedor indescritível de desespero e poeira, algo que gruda na alma. Mas não foi nada disso que me acertou como um soco no estômago. O que eu nunca vou esquecer do meu primeiro minuto ali, do lado de dentro do portão principal daquele complexo, não foi uma imagem, foi um som. Um som inconfundível, que reverberava pelas paredes cinzentas e me engolia por inteiro. Não eram gritos de dor, nem choros de lamento. Era um misto de vozes abafadas, o arrastar metálico de algo pesado, talvez correntes ou portões, e um zumbido constante, como se a própria estrutura da prisão tivesse vibrando com a energia caótica de 1000 vidas confinadas. Era um burburinho incessante, um ruído de fundo que, de alguma forma, era carregado de uma melancolia profunda, quase um lamento coletivo. E então veio o pior. No meio desse zumbido de 1000 almas presas, eu ouvi um som que me fez gelar. Era uma risada. Mas não uma risada de alegria, de diversão. Era uma risada oca, arrastada, que parecia vir de algum lugar muito, muito fundo. Uma risada que trazia consigo todo o cinismo, todo o abandono e toda a loucura que o isolamento e a desesperança podem gerar. Uma risada que dizia: "Bem-vindo ao inferno, novato." E ele tem um som que você nunca vai esquecer. Aquele som se tornou a trilha sonora dos meus dias lá dentro. Um lembrete constante de que eu não estava em um lugar de reabilitação ou justiça, mas num purgatório barulhento, onde a linha entre o certo e o errado era mais fina do que um fio de cabelo. E o mais assustador? Aquela risada, às vezes, parecia vir de dentro de mim mesmo. Eu era Matias, e essa é a minha história. Eu me chamo Matias, e não me considero um tolo. Longe disso. Eu me formei entre os melhores da minha turma na Academia de Agentes Penitenciários. Minha cabeça estava repleta de teorias sobre reabilitação, sobre respeito aos direitos humanos mesmo atrás das grades, sobre a importância de um sistema justo para a ressocialização. Eu lia livros, assistia documentários e participava de debates. Acreditava piamente que um bom agente não era apenas um carcereiro, mas um elo vital entre a punição e a oportunidade de uma segunda chance. Meu idealismo, para ser franco, era quase palpável. Eu via a farda não como um mero uniforme, mas como um manto de responsabilidade, uma chance real de fazer a diferença. Meus pais, que sempre me apoiaram, estavam orgulhosos. Meus amigos me desejavam boa sorte, alguns com uma ponta de preocupação na voz, outros com admiração pela minha coragem de escolher uma profissão tão dura. Mas eu estava convicto. Convencido de que minha energia, minha vontade de seguir as regras e minha fé na capacidade de mudança das pessoas seriam minhas maiores ferramentas. Eu ia para o Rio de Janeiro, uma cidade que sempre associei a beleza e caos, e agora seria palco da minha missão. Imaginava-me contribuindo para a ordem, para a segurança, talvez até para alguma pequena, mas significativa melhoria na vida de quem estava ali, esquecido. Não pensem que eu era ingênuo ao ponto de acreditar em contos de fadas. Eu sabia que o sistema prisional brasileiro era problemático, que havia superlotação, facções e corrupção. As notícias estavam aí para provar. Mas eu acreditava na minha capacidade individual de resistir. Que eu seria a exceção, o ponto fora da curva que não se curvaria. Que meu treinamento me daria todas as ferramentas para navegar por esse mar revolto e sair ileso, com a consciência limpa e o dever cumprido. Eu sonhava em ser aquele agente que, mesmo diante do caos, manteria a postura, a ética, a humanidade, que seria firme, mas justo, que talvez, apenas talvez, pudesse plantar uma pequena semente de esperança em algum canto esquecido daquelas celas. Eu tinha a energia de um novato, a sede de aprender e a convicção de que estava fazendo a coisa certa. O que eu não sabia, o que nem os livros, nem os professores, nem os debates poderiam ter me ensinado, é que o inferno no Rio tinha um jeito peculiar de despir os idealistas. Ele não tirava suas convicções com uma marretada, mas com 1000 pequenos golpes, um a um,
até que você não soubesse mais o que restava de quem você era. Eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Eu me lembro da viagem até lá. O sol já estava alto e o trânsito do Rio de Janeiro parecia tentar segurar o inevitável. Cada quilômetro que o carro da corporação percorria me afastava mais da cidade que eu conhecia e me levava para um lugar que parecia existir numa dimensão paralela. A paisagem foi mudando, os prédios deram lugar a áreas mais vazias e depois a muros altos, cercas, torres de vigia. Não havia letreiros de boas-vindas, apenas a sensação opressora de uma fortaleza. Quando o carro parou e eu desci, a primeira coisa que me atingiu não foi o calor ou a sujeira, mas a imponência da estrutura. Blocos de concreto cinza, paredes manchadas pelo tempo e pela fuligem, janelas minúsculas e gradeadas que pareciam olhos vazios nos observando. A penitenciária não era apenas um prédio, era uma entidade viva, respirando um ar pesado de resignação e perigo. Parecia que a própria arquitetura fora projetada para sufocar qualquer vestígio de esperança. Fui direcionado para a área administrativa. Os colegas que encontrei no caminho, alguns já com o cabelo grisalho, outros com o rosto marcado pela exaustão e uma expressão que eu definiria como vazio profissional, me olhavam com uma mistura de curiosidade e eu diria piedade. Alguns acenavam a cabeça, um bem-vindo quase inaudível, mas seus olhos contavam uma história diferente. Era como se dissessem: "Você ainda não sabe onde se meteu, garoto." Eu tentava manter a compostura, o peito estufado com o meu novo uniforme, mas por dentro um calafrio começava a me corroer. Mas o verdadeiro choque, o momento que me arrancou de vez da minha bolha idealista, veio quando me levaram para uma breve ronda de reconhecimento. O portão de ferro rangeu pesado, revelando o que eu só havia visto em documentários e filmes. O pátio. Centenas de homens, alguns sentados no chão, outros andando em círculos, alguns se exercitando em aparelhos improvisados. Um burburinho constante, uma cacofonia de vozes que eu já havia sentido no Hulk, mas agora, visualmente, era ainda mais opressora. O cheiro era intenso. Suor, umidade, comida de baixa qualidade e algo inexplicável que eu associei ao desespero. Meus olhos tentavam absorver tudo, os rostos marcados, os olhos vazios ou desafiadores. Vi tatuagens, cicatrizes, corpos magros e rostos jovens demais para estarem ali. A energia era densa, palpável. Não era a ordem que eu esperava, mas uma ordem caótica, uma tensão latente que podia explodir a qualquer momento. Ali, eu não era Matias, o agente idealista. Ali, eu era apenas mais um na engrenagem. Um novato em um purgatório onde as regras do mundo lá fora não se aplicavam. E a pior parte? Eu senti que o lugar me engolia, que cada passo que eu dava me arrastava mais fundo para um abismo de realidades que eu sequer sonhava existir. O impacto daquele pátio, daquele burburinho ensurdecedor e do cheiro que parecia grudar na pele, me deixou em transe por alguns segundos. Mas não havia tempo para o choque. Um colega, que eu viria a conhecer como Agente Torres, um sujeito magro, com o rosto vincado e olhos que pareciam ter visto coisas demais, me cutucou. "Anda, novato, não é um zoológico. Aqui dentro você não é o público." Sua voz era rouca, sem paciência, mas havia um fundo de alerta nela. Eu me recompus, tentando parecer mais duro do que me sentia. Torres me guiou por um corredor estreito, e cada cela que passávamos era uma nova janela para um universo que eu mal compreendia. Vi homens jovens, velhos, alguns sorrindo, outros com olhares perdidos, alguns batiam nas grades, outros cochichavam. A energia era caótica, mas havia uma estranha harmonia nessa desordem, como se todos ali seguissem um roteiro invisível. Foi então que aconteceu.
Paramos em frente a uma das celas e um homem alto, com o corpo coberto por tatuagens tribais e um olhar que parecia me ler a alma, se aproximou das grades. Ele não falou nada diretamente para mim, mas seus olhos fixaram os meus. Em seguida, ele virou a cabeça para Torres e, com um sorriso enigmático que não alcançava os olhos, disse apenas uma palavra: visita. Torres assentiu, uma resposta quase imperceptível. Mas o homem da cela não parou ali. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e, com um tom de voz que era quase um sussurro, mas que de alguma forma cortou todo o barulho do ambiente, acrescentou: novato, não confie em ninguém. Aqui a parede tem ouvidos e o chão tem olhos. Ele não esperou por uma resposta. Simplesmente se afastou das grades, deixando-me ali, com as palavras ecoando na minha cabeça. Meu estômago gelou. Não era uma ameaça, explícita, mas um aviso. E o mais perturbador era a forma como ele disse, como se já soubesse de mim, de quem eu era. Torres percebeu meu desconforto. Não liga, ele murmurou sem olhar para trás. São só os caras tentando te intimidar. Mas eu sabia que não era apenas intimidação. Havia algo mais profundo, algo que passava por cima da relação agente-detento. Aquele foi o meu primeiro grande choque. Não foi a violência, a sujeira ou a superlotação. Foi a constatação de que ali dentro a informação fluía de um jeito diferente, que havia um sistema de comunicação e poder que eu não entendia, e que os detentos, ou pelo menos alguns deles, pareciam ter uma percepção aguçada sobre quem chegava, sobre o que pensavam. A frase "não confia em ninguém" martelava na minha mente. Como eu poderia fazer meu trabalho? Como poderia reabilitar ou fazer a diferença se a base da confiança já estava comprometida, se eu não podia confiar nem mesmo em quem supostamente estava do meu lado? Aquele primeiro olhar, aquele primeiro aviso, foi como uma rachadura no meu escudo de idealismo. Eu havia chegado, e o purgatório já estava me dando suas boas-vindas, não com flores, mas com sussurros e avisos velados que prometiam um caminho árduo pela frente. Os dias se transformaram em semanas, e cada turno era uma martelada no que restava dos meus ideais. Aquele cheiro peculiar da prisão, a mistura de suor, desinfetante e desespero, começou a impregnar minhas roupas, minha pele e, eu sentia, até a minha alma. Eu tinha entrado ali com a cabeça cheia de teorias sobre como um sistema prisional deveria funcionar, sobre a importância da rotina, da disciplina e, acima de tudo, da reabilitação. Mas a realidade era um soco no estômago a cada amanhecer. Logo nos primeiros dias, a palavra superlotação deixou de ser um termo técnico de livros para se tornar uma imagem viva e sufocante. Celas projetadas para 4 abrigavam 10, 12 homens. Não havia camas suficientes e colchões improvisados no chão se tornavam o luxo de poucos. A falta de espaço gerava atrito constante, brigas por qualquer motivo, desde um lugar na fila do banho de sol até um pedaço de pão. Eu vi o desespero nos olhos dos detentos, sim, mas também uma resiliência assustadora, uma capacidade de se adaptar ao pior, de criar suas próprias regras de convivência para sobreviver. A ineficiência do sistema era gritante. Papeladas se perdiam, decisões demoravam meses, às vezes anos. Advogados entravam e saíam, prometendo mundos e fundos, enquanto a burocracia parecia um monstro com 1000 braços que engolia processos e esperanças. Eu via detentos com alvarás de soltura aguardando dias ou semanas por uma assinatura, presos que já deveriam estar em liberdade, mas continuavam ali, consumidos pela lentidão de um sistema falho. E a cada atraso, a cada erro, a revolta crescia, o que tornava nosso trabalho ainda mais perigoso. A agressividade latente era um peso constante. Nunca se sabia quando uma discussão trivial se transformaria em uma briga sangrenta. Os conflitos entre facções eram uma sombra que pairava sobre tudo. Bastava um movimento errado, uma palavra maldita e a tensão explodia. Eu testemunhava, impotente, cenas que nunca imaginei.
Agressões físicas, ameaças veladas e o pior, a completa desumanização que acontecia ali dentro. Não apenas dos detentos pelos agentes, ou dos agentes pelos detentos, mas deles entre si e do próprio sistema para com todos. O mais doloroso era ver meus ideais se despedaçarem pedaço por pedaço. Aquela ideia romântica de que eu faria a diferença, de que eu seria um agente da mudança, se esvaía com cada dia. Eu comecei a perceber que naquelas paredes o meu papel era muito mais o de um controlador de danos, um bombeiro que apaga incêndios, do que a de um construtor de pontes. A ordem que eu buscava não vinha da aplicação justa da lei, mas de um equilíbrio precário de forças, de uma negociação constante entre o que era permitido e o que podia ser ignorado para evitar o caos. Eu não era mais Matias, o idealista. Estava me tornando Matias, o agente que observava, que absorvia, que aprendia as regras de sobrevivência de um jogo sujo. A ficha não caiu de uma vez. Foi um processo lento e doloroso. Uma constatação de que a teoria da academia era um luxo que não existia ali. A realidade era brutal e eu estava bem no meio dela, começando a entender que, para sobreviver, eu teria que me sujar um pouco. Se a superlotação e a burocracia eram os braços visíveis do purgatório, as facções criminosas eram o coração pulsante, as veias subterrâneas que corriam por toda a estrutura daquela prisão. Eu achava que sabia sobre facções por relatórios e notícias. Pura ilusão. Lá dentro, a realidade era outra. Não se tratava apenas de grupos de criminosos, mas de uma espécie de governo paralelo, uma hierarquia tão ou mais rígida que a própria administração penitenciária. Em poucos dias percebi que a ordem, ou a falta dela, muitas vezes não era ditada por nós, os agentes, mas por líderes de facção escondidos nas alas, comunicando-se por meio de salves, mensagens secretas, bilhetes, gestos e até mesmo por recados codificados na forma como a comida era servida ou a louça lavada. Era uma linguagem própria, um código de conduta que os detentos entendiam perfeitamente e que nós, os homens da lei, éramos forçados a decifrar, ou mais frequentemente a ignorar para manter uma paz tênue. O poder das facções não se resumia a controlar o tráfico de drogas ou a entrada de celulares. Eles controlavam a distribuição de itens básicos, a ordem das filas para o banho de sol, a resolução de conflitos internos entre os presos. Sim, eles tinham seus próprios tribunais e suas próprias punições, muitas vezes brutais e sem qualquer intervenção nossa. Havia até mesmo uma assistência social rudimentar, onde as facções auxiliavam as famílias de seus membros, criando uma lealdade que ultrapassava as paredes da cadeia. O mais assustador era a forma como essa influência vazava para fora dos muros. Logo ouvi histórias e depois testemunhei indícios de como ordens de crimes violentos nas ruas do Rio eram planejadas de dentro da prisão. Sequestros, assaltos, execuções, tudo articulado por telefones clandestinos que pareciam brotar do chão, ou por mensagens levadas por visitantes e até mesmo, sussurrava-se, por alguns agentes corruptos. A linha entre o dentro e o fora era borrada, quase inexistente. Meus colegas veteranos, como o agente Silva, pareciam ter uma aceitação resignada disso. Silva uma vez me disse com aquele olhar cansado: "Matias, você acha que a gente manda aqui? A gente só gerencia o caos. Quem manda, de verdade, tem outro uniforme ou nenhum." Eu via nos olhos deles o peso de lutar uma guerra que sabiam estar perdendo. Alguns agentes até pareciam ter um acordo de cavalheiros com os líderes das facções, uma espécie de trégua não oficial para garantir a própria segurança e a ausência de grandes motins. Isso me chocava profundamente. Minha inocência me fazia querer intervir, denunciar cada celular que via, cada sussurro suspeito, mas eu fui rapidamente desencorajado. Mexer nesse vespeiro, Matias, é assinar sua própria sentença de morte, ouvi mais de uma vez. A verdade é que o verdadeiro poder na prisão não estava nas nossas armas, mas na capacidade de coesão e na brutalidade das facções. Eu estava aprendendo, da forma mais dura possível, que a hierarquia não era apenas vertical. Ela era uma teia complexa e invisível, onde cada fio podia ser uma armadilha para um novato idealista como eu.
E o perigo não vinha apenas dos criminosos, mas da própria estrutura que os permitia prosperar. No meio daquele caos, da teia invisível das facções e da burocracia sufocante, surgiu uma figura que, de certa forma, se tornou meu guia, o Agente Silva. Ele não era o tipo de mentor que eu esperava, longe do ideal heróico que eu tinha em mente. Silva era um homem de seus 50 e poucos anos, cabelos ralos e grisalhos, com uma barriga que denunciava os anos de marmita e café forte. Seus olhos, no entanto, eram o que mais me chamava a atenção. Cansado, sim, mas com um brilho de inteligência e um cinismo que parecia ter sido forjado por décadas de desilusão. Ele sempre andava com os ombros curvados, como se carregasse o peso de cada grade daquela penitenciária. Nunca falava alto, mas quando abria a boca, suas palavras eram como facas afiadas, cortando qualquer ilusão restante. Lembro-me da primeira vez que ele me deu um conselho. Eu estava indignado com a forma como um preso, claramente doente, estava sendo negligenciado. Fui até Silva, com meu fogo de novato, exigindo que fizéssemos algo. Ele me olhou, soltou um riso seco e disse: "Matias, meu jovem, você ainda não entendeu. Aqui, a lei é a da selva, mas adaptada para o concreto. Ninguém liga para o que está certo. A gente se preocupa com o que nos mantém vivos até o final do plantão." Ele não me mandou calar a boca, não me repreendeu, apenas me deu a real, sem rodeios. Silva me ensinou as regras não escritas daquele lugar, a importância da vista grossa. Se você vir tudo, Matias, você vai enlouquecer ou morrer. Às vezes, a melhor arma é fingir que não viu. Ele me explicava como pequenas transgressões eram toleradas para evitar problemas maiores, como a paz dentro dos muros era uma negociação constante, um balanço delicado entre a autoridade oficial e o poder das facções. Ele era um mestre em decifrar os sinais. Sabia quando o motim estava brewing, antes mesmo que o primeiro grito fosse dado. Lia as tensões no ar, nos olhares dos presos, na mudança sutil de comportamento. O silêncio deles é mais perigoso que o barulho, Matias. Presta atenção no silêncio. O mais chocante era a forma como ele falava da corrupção. Não como um problema a ser combatido, mas como uma ferramenta, um mal necessário. Às vezes, a propina não é para enriquecer, garoto. É para comprar uma trégua, para ter informação, para que você e sua família não virem alvo. Ele nunca me incentivou a pegar dinheiro, mas normalizava a existência disso, como parte da engrenagem. Era uma visão cínica, sim, mas eu comecei a perceber que, de alguma forma distorcida, fazia sentido para a sobrevivência ali dentro. Silva era um retrato do que a prisão fazia com o homem. Endurecia, amargurava, mas também ensinava uma sabedoria brutal sobre o funcionamento do mundo real para além dos livros. Eu via em Silva o meu próprio futuro se eu não tomasse cuidado. Ele era o aviso ambulante de que o idealismo de Matias poderia se transformar no cinismo de Silva. E eu me perguntava todas as noites se ele já tinha sido como eu. Se em algum momento ele também sonhou em fazer a diferença. E o que foi que quebrou aquele sonho dentro dele? A desconstrução dos meus ideais e as lições amargas do agente Silva me prepararam para muita coisa. Mas nada te prepara de verdade para o momento em que a linha tênue entre o certo e o errado desaparece, e você é obrigado a traçar uma nova na areia movediça. Meu primeiro grande teste moral veio de forma sorrateira, disfarçado de rotina. Eu estava no turno da noite, uma das alas mais movimentadas. O agente Torres, aquele que me deu o primeiro aviso, estava comigo. A rotina era a mesma: conferência das celas, olho nos corredores, um zumbido constante de vozes. De repente, Torres parou em frente a uma cela em particular. Era de um preso de nome Bira, um sujeito grande, conhecido pelo temperamento explosivo e pela ligação forte com uma das facções dominantes. Torres me fez um sinal discreto com a cabeça, indicando que eu deveria continuar a ronda enquanto ele resolvia um problema. Minha intuição de novato, aquela que Silva me dizia para calar, gritava, mas eu continuei, com os olhos fixos na frente, tentando ignorar a curiosidade que me corroía.
Alguns minutos depois, enquanto eu virava o corredor, ouvi um barulho seco vindo daquela cela. Um baque abafado, seguido de um silêncio estranho, quase forçado. Quando retornei, Torres já estava saindo da cela de Bira, com a expressão impassível. Notei que suas mãos estavam um pouco sujas de poeira e que ele ajeitava o cinto. Bira, dentro da cela, estava sentado no chão encostado na parede com a cabeça baixa. Não havia gritos nem alarde, apenas aquele silêncio anormal. Foi só na manhã seguinte, no intervalo, que a verdade veio à tona. Outros agentes cochichavam sobre o sumiço de um celular que Bira supostamente usava para dar ordens para fora. Aparentemente, o celular foi descoberto e confiscado durante a madrugada. Ninguém falava abertamente sobre isso, mas os olhares, os risos abafados e os comentários sobre como a vida de Bira ficou mais difícil agora eram claros. O agente Silva, ao meu lado, deu um trago no cigarro e me olhou. Viu, Matias? Às vezes, para manter a paz, a gente precisa limpar a casa. Nem sempre é bonitinho, mas é necessário. Ele não disse mais nada, mas a mensagem era cristalina. Torres não tinha confiscado o celular de Bira seguindo os procedimentos padrão. Havia sido uma ação discreta, talvez uma bronca para mostrar quem mandava, ou uma retaliação por algo que Bira fizera. O baque que eu vi, a poeira nas mãos de Torres, tudo se encaixou. Ele havia agido por conta própria, fora dos protocolos, para resolver um problema que o sistema não conseguiria ou não quis resolver. A angústia interna me corroía. Minha formação dizia que aquilo era ilegal, que era um abuso de poder. O Matias idealista queria denunciar, queria gritar que não era assim que as coisas deveriam ser. Mas o Matias que observava, que estava começando a entender as regras não escritas, sabia que fazer isso seria assinar minha própria sentença. Não só minha carreira estaria em risco, mas minha segurança também. Ninguém iria me apoiar. Eu seria visto como um dedo duro, um complicador, alguém que não entendia como as coisas funcionavam. Eu me vi parado na encruzilhada. Minha consciência me puxava para um lado, a sobrevivência e a paz da prisão me puxavam para o outro. Eu não precisei fazer nada ativamente, mas a minha omissão já era uma escolha. Eu me tornei cúmplice silencioso, engolindo a seco a injustiça que presenciei. A forma como a lei era distorcida para atender a outras necessidades. Foi a primeira vez que senti o peso real daquele lugar, não nas grades ou no cheiro, mas na alma. E soube que aquela não seria a última vez que seria testado. Aquele foi o meu batismo de fogo no lado sombrio da penitenciária. No meio daquele redemoinho de corrupção velada, regras quebradas e o cinismo crescente que me rondava, houve uma luz inesperada, um sopro de humanidade que me impedia de sucumbir totalmente ao desespero. Essa luz veio na forma de Seu João. Ele estava numa cela mais afastada, na ala onde eu fazia minhas rondas mais longas. Seu João era um homem de uns 60 e poucos anos, magro, com o cabelo ralo e branco e um olhar surpreendentemente sereno, quase melancólico, que contrastava brutalmente com os olhos vazios ou endurecidos da maioria dos detentos. Ele não tinha tatuagens de facção, não participava das discussões ou dos exercícios no pátio. Passava a maior parte do tempo sentado no chão da cela, lendo livros surrados que pareciam ter passado por 1000 mãos. A primeira vez que reparei nele foi por causa de um detalhe insólito. Enquanto a maioria dos presos falava alto, gritava ou reclamava, Seu João tinha um canto silencioso na cela. Ele estava lendo uma edição antiga de Dom Casmurro de Machado de Assis, algo que eu jamais esperaria ver ali dentro. Minha curiosidade foi maior que a cautela que Silva me ensinava. Machado de Assis, Seu João, arrisquei numa das minhas passagens. Ele levantou os olhos e um sorriso fraco, mas genuíno, brotou em seu rosto. Gosta, meu jovem? Uma pena que os clássicos não fazem mais sucesso por aqui. Começamos a conversar, discretamente, sempre quando eu passava por sua cela e não havia mais ninguém por perto. Seu João não falava sobre seu crime. Eu depois descobriria que ele estava ali por uma fraude financeira,
algo que ele sempre negou veementemente, alegando ter sido um bode expiatório. Ele falava de livros, de política, da vida lá fora, de coisas que pareciam ter desaparecido dentro daquelas paredes. Sua voz era calma, ponderada, e seus conselhos, muitas vezes, eram parábolas sobre a paciência, a esperança e a resiliência. Matias, ele me disse uma vez, com seus olhos fixos em mim: aqui dentro, o maior desafio não é o que eles fazem com o seu corpo, é o que eles tentam fazer com a sua alma. Não deixe que eles peguem a sua. Essa frase me marcou profundamente. Era um lembrete de que, mesmo no pior dos lugares, havia quem lutasse para manter a sua essência. Seu João era uma anomalia. Ele era respeitado pelos outros presos não por medo, mas por uma autoridade silenciosa, quase sábia. Os mais jovens o ouviam, e até mesmo alguns dos mais velhos pareciam buscar sua opinião em questões de convívio. Ele era um ponto de equilíbrio, uma figura paterna para alguns, um mediador em pequenas disputas. Para mim, ele se tornou uma âncora. Quando eu me sentia mais desiludido, mais próximo de aceitar o cinismo do sistema, o olhar calmo de seu João e suas palavras, mesmo que poucas, me puxavam de volta. Ele era a prova viva de que a humanidade, a capacidade de sonhar e de resistir, podia existir mesmo atrás das grades mais brutas. Era através dele que eu conseguia vislumbrar a ponta de esperança que me impedia de me tornar mais um agente Silva. Seu João me lembrava que, apesar de tudo, o propósito daquele lugar, teoricamente, era a ressocialização, e que a humanidade, de alguma forma, ainda persistia, mesmo que espremida e sufocada naquelas celas. Ele era o meu segredo, o meu refúgio mental, e, de certa forma, a faísca que ainda mantinha acesa a chama do Matias idealista. Eu não sabia por quanto tempo essa chama conseguiria resistir ao vento gelado daquela prisão, mas por causa de seu João, eu ainda tentava. Seu João era a âncora que me prendia à sanidade. A pressão que começou a surgir era a corrente que tentava me arrastar para o fundo. E ela vinha de todos os lados. Não eram ameaças diretas, não de imediato. Eram sussurros, olhares, uma sensação constante de que eu estava sendo avaliado, testado e que qualquer passo em falso poderia ter consequências graves. A primeira vez que senti o peso dessa ameaça foi em um dia de inspeção nas celas. Eu estava acompanhando um grupo de agentes e, sem querer, observei um detento guardando um pequeno pacote de fumo em um esconderijo improvisado. Meu instinto de novato idealista me fez parar e olhar mais atentamente. Antes que eu pudesse sequer pensar em chamar a atenção de alguém, senti uma mão pesada no meu ombro. Era o agente Barão, um sujeito forte, conhecido por ser linha dura com os presos, mas também por ter uma certa liberdade para operar. "Deixa pra lá, Matias", ele murmurou, quase inaudível, sem sequer olhar na direção da cela. "Algumas coisas a gente finge que não vê, entende? É melhor pro seu lado." Não era um conselho, era uma ordem velada. Seus olhos, quando se encontraram com os meus, tinham um brilho que não deixava dúvidas. Ele sabia o que eu tinha visto e esperava que eu agisse como se não tivesse visto nada. Eu engoli em seco e continuei andando, a cena gravada na minha mente. Era o sistema me dizendo mais uma vez para abaixar a cabeça. Poucos dias depois, a pressão aumentou. Comecei a notar que eu era o único agente escalado para acompanhar detentos específicos em suas idas à enfermaria ou a advogados, detentos que eram notoriamente problemáticos ou que tinham ligações fortes com facções rivais. Não era coincidência, era uma forma sutil de me expor ao risco, de me fazer sentir o calor do perigo de perto. Era como se dissessem: "Você quer ser diferente? Então sinta o peso do que é ser diferente aqui dentro." As conversas nos intervalos também mudaram. Os veteranos, antes dispostos a me dar conselhos cínicos, agora me olhavam com uma distância maior. O agente Silva, que antes era meu mentor torto, estava mais calado perto de mim, quase como se evitasse ser associado à minha ingenuidade. Eu sentia que eles sabiam que eu ainda não tinha me encaixado, que eu estava resistindo às regras não escritas, e essa resistência me tornava um ponto fraco, um risco para a paz que eles tanto prezavam. A ameaça se tornou pessoal
quando ao sair do meu turno encontrei o pneu do meu carro furado. Não era um simples prego, era um corte preciso, intencional, e debaixo do limpador de para-brisa, um bilhete anônimo escrito em letras toscas com apenas uma frase: olho por olho, vê quem você quer ser. Aquilo não podia ser coincidência. Aquele pneu furado, o bilhete, era um recado claro, vindo de dentro ou de fora dos muros. Uma advertência. Eu estava sendo observado, meus movimentos, minhas atitudes. E a linha que eu teimava em não cruzar estava me colocando em perigo real. Aquele foi o momento em que a sensação de desamparo me atingiu com força total. Eu estava sozinho. Meus ideais me pareciam um peso morto, uma armadura que, em vez de me proteger, me tornava um alvo. A prisão não apenas desconstruía o que eu pensava sobre ela, ela estava começando a desconstruir o próprio Matias. E eu sabia que em breve teria que fazer uma escolha definitiva: ceder ou lutar contra um sistema que parecia querer me engolir por inteiro. A ameaça velada do pneu furado e o bilhete tosco não foram apenas um susto. Foram um catalisador. Meu idealismo, antes uma chama, agora era uma brasa, e eu sabia que, se não fizesse algo, ela se apagaria de vez. A prisão me empurrava para um precipício, e a queda livre seria a aceitação daquele sistema perverso. O empurrão final, o que me fez reagir, veio na forma de uma injustiça explícita que atingiu em cheio a única pessoa ali que ainda me conectava com a humanidade: Seu João. Tudo começou com uma mudança de rotina. Ordens de cima, disseram. Seu João, que sempre foi um preso modelo, tranquilo, que jamais se envolvia em problemas, seria transferido para a ala de segurança máxima. O motivo oficial? Ajuste de capacidade e reorganização interna. Mas eu sabia que era mentira. A ala de segurança máxima era para os chefes de facção, os mais perigosos, os que causavam rebeliões. Seu João, com seus livros e seu olhar sereno, não se encaixava em nada disso. Minha mente começou a ligar os pontos. Nas últimas semanas, alguns salves, bilhetes clandestinos, foram interceptados, e um deles mencionava um velho rabugento que estava atrapalhando os negócios. Bira, o mesmo que Torres havia disciplinado por causa do celular, era da facção que operava naquela ala e sempre teve uma relação tensa com seu João, que se recusava a participar dos esquemas de apostas ou pequenas chantagens que aconteciam ali. Seu João era um incômodo, um desvio no roteiro imposto pelos poderosos. Ele era a moralidade, a decência que eles queriam erradicar para que o domínio da corrupção fosse completo. Fui atrás do agente Silva, que, para minha surpresa, parecia mais abatido que o normal. É ordem de cima, Matias. Ele murmurou, sem me olhar nos olhos. O chefe está sendo pressionado. Parece que o velho estava dificultando a entrada de uns carregamentos importantes. Coisas que beneficiam todo mundo aqui dentro, até alguns lá de fora. A revelação me atingiu como um raio. O carregamento importante era droga ou armas, e seu João, com sua simples presença ou por alguma palavra, estava atrapalhando. A transferência era uma punição, uma forma de tirá-lo do caminho, talvez para sempre, num ambiente onde sua vida valeria ainda menos. Minha raiva cresceu. Não era só injustiça contra seu João, era a forma como o sistema se dobrava, como a integridade era sacrificada em nome do negócio. Eu vi nos olhos de Silva a resignação, a derrota de quem já lutou essa batalha e perdeu. Mas eu não podia, não queria ser como ele. O Matias idealista, aquele que eu pensava ter perdido, gritava dentro de mim. A decisão tinha que ser rápida. Seu João seria transferido em menos de 24 horas. Eu tinha que fazer algo. Mas o quê? Denunciar aos meus superiores? Eles eram parte do problema. Falar com a imprensa? Seria a minha sentença de morte e provavelmente não salvaria seu João. Eu estava sozinho, com um conhecimento perigoso contra uma estrutura que parecia invencível. A noite foi longa. Lembrei-me das palavras de seu João. Não deixe que eles peguem a sua alma. Se eu não fizesse nada, se eu permitisse aquela injustiça, eu estaria entregando a minha. Aquele era o meu ponto sem retorno. Eu não podia mais ser o Matias que apenas observava. Eu precisava agir, mesmo que isso significasse mergulhar de cabeça no abismo que eu vinha tentando evitar. O custo seria alto, eu sabia. Mas o custo de não fazer nada seria ainda maior. A noite que se seguiu à notícia da transferência de seu João foi a mais longa da minha vida. As palavras do agente Silva, coisas que beneficiam todo mundo aqui dentro, até alguns lá de fora, ecoavam na minha cabeça,
misturadas com o aviso do detento que me saudou no primeiro dia. Não confie em ninguém. Aqui a parede tem ouvidos e o chão tem olhos. E o bilhete no meu carro, olho por olho, vê quem você quer ser. Eu estava em casa, mas as paredes do meu pequeno apartamento pareciam se fechar, transformando-o numa cela particular. Andei de um lado para o outro na sala, o suor escorrendo frio pela testa, mesmo com o ventilador no máximo. Meu celular em cima da mesa parecia um peso de chumbo. Eu pensei em ligar para meus pais, mas o que eu diria? Mãe, pai, o idealismo de vocês me trouxe para um lugar onde a justiça não existe e eu posso morrer por tentar fazê-la valer? Impossível. Pensei nos colegas. Torres, que me deu o aviso inicial e que agora parecia estar do lado de quem fazia as limpezas sem protocolo. Barão, o liadora, que não tolerava a curiosidade. O próprio Silva, meu mentor torto que havia se resignado e agora parecia me observar com pena ou talvez até com medo. Não havia para onde correr, para quem pedir ajuda. Eu estava sozinho nessa. Minha mente corria a mil tentando encontrar uma saída. Se eu denunciasse a transferência de seu João à ouvidoria, isso levaria semanas e até lá ele já estaria perdido na ala de segurança máxima ou pior. E minha denúncia seria facilmente rastreada, me expondo a retaliações brutais, talvez até a morte. A corrupção ali dentro era uma hidra. Você cortava uma cabeça e duas nasciam no lugar. Mas e se eu não fizesse nada? A imagem do rosto sereno de seu João, suas palavras sobre não deixar que eles peguem a sua alma, me atormentavam. Ele era a última faísca de humanidade que eu ainda conseguia ver naquele inferno. Permitir que ele fosse sacrificado por negócios seria como matar aquela faísca dentro de mim. Eu não seria mais o Matias. Seria apenas mais um agente cinzento, com o olhar vazio, apenas esperando o próximo plantão. Peguei o celular e disquei o número que tinha guardado de um professor da academia, alguém que falava muito sobre ética e direitos. A ligação caiu na caixa postal. Desliguei. Era inútil. Ninguém de fora entendia a complexidade, a pressão, a teia de favores e ameaças que mantinha aquela prisão em um equilíbrio podre. Olhei para minha farda, pendurada na cadeira. Ela parecia pesada, suja, não mais o manto de responsabilidade que um dia sonhei vestir, mas um disfarce que escondia a verdade do que realmente acontecia ali. Cheguei a uma conclusão amarga. A única forma de tentar salvar seu João, e de quebra salvar uma parte de mim, seria jogar o jogo de outra maneira. Não com a burocracia, não com denúncias que virariam pó, mas usando o conhecimento que acumulei sobre as regras não escritas e, mais importante, o timing. Eu teria que ser astuto, calcular cada passo e usar o que eu tinha a meu favor. A decisão foi forjada na solidão daquela noite, sobre o peso da minha consciência e o eco oco da risada da prisão. Não seria fácil. Eu estava prestes a cruzar uma linha que, uma vez cruzada, não teria volta. Mas era a única linha que me restava. Eu não podia salvar o mundo. Mas talvez, apenas talvez, eu pudesse salvar um homem. E, ao fazer isso, talvez pudesse salvar a mim mesmo. Minha decisão foi tomada, mas a execução era um salto no escuro. Na manhã seguinte, eu estava de volta àquele inferno de concreto, com a mente focada no meu plano, ciente de que cada passo poderia ser o último. A transferência de seu João estava marcada para o início do turno da tarde. Eu tinha poucas horas. Meu plano era arriscado e dependia de uma falha mínima na segurança, algo que eu sabia que o sistema corrupto e sobrecarregado era propenso a ter. Primeiro, precisei manipular a escala de plantão. Eu não tinha poder para mudar, mas tinha conhecimento. Sabia que o agente Barão estaria em uma parte da prisão no horário da transferência de seu João, envolvido com uma entrega que ele estava esperando. Usei uma informação que Silva me passou indiretamente sobre essa entrega para sugerir que Barão estaria mais útil em outro setor naquele momento crítico. Fiz isso com a voz mais inocente possível para meu superior, sabendo que ele queria evitar problemas com Barão. Funcionou. O próximo passo era me posicionar.
consegui uma designação para a ala de seu João sob o pretexto de reforçar a segurança durante a movimentação, que eu sabia ser um ponto vulnerável. Quando a equipe de escolta de seu João chegou para levar seu João, o burburinho na ala aumentou. Os olhares dos outros presos eram de pena e resignação. Ele se despediu de mim com um aceno quase imperceptível, um olhar de gratidão silenciosa que me atingiu fundo. O plano era simples em sua complexidade. Eu precisava criar uma distração, um incidente que chamasse a atenção para longe de seu João, permitindo que a falha acontecesse. No momento exato em que a escolta passava por um ponto cego das câmeras, um ponto que eu havia estudado durante semanas, lancei um objeto pequeno e pesado que eu havia guardado contra uma das janelas de uma cela vizinha. O barulho foi estrondoso e instantaneamente um alvoroço se formou. Gritos, batidas nas grades. A equipe de escolta de seu João hesitou. O instinto dos agentes era conter o motim iminente. Nesse instante de caos, um detento que eu havia subornado com um favor menor, uma informação sobre a localização de um antigo rival que ele queria evitar, tropeçou propositalmente, derrubando um dos agentes da escolta. Foi rápido. O detento, usando a confusão, conseguiu, por alguns segundos, trocar um papel das pastas dos documentos de transferência. Era um documento falso, que eu havia conseguido que fosse plantado na burocracia, indicando que seu João, em vez de ir para a segurança máxima, deveria ir para uma ala de observação menos restritiva, onde ele teria acesso a advogados e a um processo de revisão de sua situação. Não era a liberdade, mas era uma chance. O caos durou poucos minutos. O motim foi contido. O pneu furado do carro de escolta, que eu mesmo tinha cortado discretamente antes, foi descoberto no pátio, e o detento tropeçando levou uma advertência. Ninguém me questionou diretamente sobre o papel da janela ou sobre o acidente. A prisão, em seu funcionamento caótico e corrupto, engoliu a distração. Mas as consequências para mim foram imediatas e silenciosas. Eu não fui demitido. Eu não fui punido oficialmente, mas a atmosfera mudou. O agente Silva me olhou com um respeito sombrio, mas também com uma distância ainda maior. Você fez a sua escolha, Matias. Agora, viva com ela. Os outros colegas me evitavam mais do que antes. Eu senti o peso do isolamento. O detento que eu subornei com a informação se aproximou de mim alguns dias depois. Obrigado, Matias. A gente sabe quem é de verdade. Você está do nosso lado agora. Aquela frase, você está do nosso lado, me gelou o sangue. Eu não queria estar do lado deles, eu só queria justiça. Mas, ao julgar o jogo da prisão, eu havia me tornado parte dele. A vida de seu João foi salva, temporariamente. Eu soube que ele conseguiu acesso a um novo advogado e seu processo estava sendo revisado. Mas o custo para mim foi a perda da minha neutralidade, da minha inocência restante. Eu havia cruzado a linha, e ao fazer isso, havia garantido minha própria permanência naquele purgatório, não como um mero observador, mas como um jogador em um tabuleiro onde as regras eram escritas com sangue e silêncio. Eu havia vencido uma batalha, mas sabia que a guerra contra minha própria alma apenas começara. Os meses que se seguiram àquele dia se arrastaram, carregados de uma nova e pesada normalidade. Aquele cheio da prisão que antes me sufocava, agora parecia ter se integrado a mim, como um perfume mórbido. A risada oca que ouvi no meu primeiro dia não era mais apenas um som externo. Ela ecoava, por vezes, dentro da minha própria cabeça, um lembrete constante do que eu havia me tornado. Eu entrei naquele lugar como Matias, o idealista, o jovem agente cheio de sonhos de reabilitação e justiça. Eu saí de cada turno e, eu sentia, a cada dia saía mais um pedaço de mim como um homem diferente. A prisão não reabilitou só detentos. Ela reabilitou a minha alma também, mas não para o bem. Ela a reabilitou para a sobrevivência, para a aceitação do cinismo, para a capacidade de ver a injustiça e, por vezes, de ser parte dela, em nome de um bem maior, ou talvez apenas em nome da própria subsistência. A farda, que antes me parecia um manto de honra, agora pesava nos meus ombros como um uniforme de guerra.
Nela não havia mais a imagem de um herói, mas a de alguém que fazia o que precisava ser feito, dia após dia, para manter a tênue e perigosa paz naquele inferno. Os ideais de justiça e dignidade não haviam desaparecido completamente, mas estavam guardados num canto escuro como fotos antigas de um passado inocente que eu mal reconhecia. Eu me tornei mais observador, mais calado. Aprendi a ler os olhares, os gestos, os silêncios. Aprendi a distinguir entre a verdade e as 1000 camadas de mentira que cobriam cada canto daquele lugar. O agente Silva, meu mentor torto, me olhava agora com um misto de reconhecimento e tristeza. Ele sabia que eu havia me juntado ao clube dele, o clube dos que viram demais e perderam algo no processo. Não havia mais a surpresa em seus olhos, apenas a resignação compartilhada. A cicatriz invisível que a prisão deixou em mim não estava no corpo, mas na alma. Era a certeza de que as coisas raramente são preto no branco, de que a linha entre o certo e o errado é mais porosa do que se imagina. Era a desconfiança inerente que se instalou em mim, a incapacidade de acreditar totalmente em qualquer sistema, em qualquer promessa. Eu via a fragilidade da vida, a facilidade com que um homem poderia ser engolido não apenas pelas grades, mas pela própria engrenagem que deveria protegê-lo. Às vezes, à noite, quando o silêncio da minha casa era quebrado apenas pelo som distante das sirenes do rio, eu me pegava revivendo o primeiro dia, aquele som, aquela risada, e me perguntava: será que eu perdi uma parte de mim para sempre lá dentro? Será que Matias, o idealista, foi assassinado e o que sobrou é apenas uma versão endurecida, cínica, mas talvez a única versão capaz de sobreviver? A prisão me ensinou que por trás de cada porta de ferro e cada muro alto há uma história, sim, mas que a mais impactante é a que escrevemos em nós mesmos, dia após dia, no confronto com a nossa própria humanidade. A prisão não é um lugar onde as histórias simplesmente terminam quando as grades se fecham. Elas se transformam, se enraizam em quem as vive e continuam a reverberar muito depois de um turno acabar ou de um portão se fechar. Meu relato é apenas um fragmento, uma janela para um universo que a maioria das pessoas só conhece pelos noticiários, distorcido e simplificado. Mas por trás de cada manchete, de cada estatística, existem dramas humanos, escolhas impossíveis e transformações irreversíveis. Eu, Matias, entrei naquele lugar com uma bússola moral calibrada pela teoria, pela justiça esperada. Hoje, essa bússola ainda aponta para o norte, mas a agulha treme, oscila sob a influência de forças que eu não imaginava existirem. A penitenciária me ensinou sobre a fragilidade da lei, a ambiguidade da moralidade e a resiliência assustadora do espírito humano, tanto para o bem quanto para o mal. A história de Seu João é uma das poucas que me permitiu ver um vislumbre de luz. Eu não sei o que aconteceu com ele depois que saiu daquela ala de observação, mas a esperança é uma semente teimosa. A minha própria jornada ali dentro, porém, é um lembrete constante de que o inferno não tem apenas fogo e dor. Ele tem cinismo, burocracia e, por vezes, a necessidade de tomar decisões que mancham a alma para proteger o que resta de humano. O que eu vi e vivi transformou fundamentalmente a minha visão de mundo. Não há respostas fáceis, não há heróis intocáveis ou vilões absolutos. Há apenas pessoas, presas em um sistema complexo e muitas vezes desumano, lutando para sobreviver, cada um à sua maneira. E você, que ouviu meu relato, consegue imaginar-se ali, no meu lugar, com a farda pesando, os olhos observando e a consciência em conflito? O que você faria se estivesse lá? Onde você traçaria a linha entre o que é certo e o que é necessário para sobreviver? Pense nisso. Essa é apenas uma das muitas histórias que eu e outros como eu temos para contar. Histórias de dor, de redenção, de injustiça e de reviravoltas. Se você quer continuar a mergulhar nos bastidores desse universo que poucos conhecem de verdade, se inscreva no canal Relatos da Prisão. Fique ligado porque sempre há mais para ser revelado, mais para ser compreendido sobre o que acontece por trás dos muros. E lembre-se, a verdade muitas vezes é mais assustadora que a ficção.